Então, a importância maior dessa eleição britânica é a vitória do atual líder do Partido Trabalhista, que é um representante da esquerda, conforme eu estava dizendo. E aqui nós precisamos fazer uma caracterização mais precisa do significado dessa ala esquerda, porque há muitos partidos aí que se apresentam como sendo de esquerda e, na realidade, são elementos de uma esquerda burguesa, pequeno-burguesa, etc. e tal. O Corbyn, ele, na realidade, representa um esforço das organizações sindicais britânicas de retomar sua posição dentro do Partido Trabalhista, depois de um longo período de dominação da direita trabalhista, com o Tony Blair. Ele é uma pessoa que é totalmente contra a política dos ingleses no Oriente Médio, juntamente com os norte-americanos, de intervenção militar. Ele tem denunciado isso daí sistematicamente. Ele tem defendido aí setores dos árabes que lutam contra o imperialismo no Oriente Médio e tudo mais. Ele tem posições bastante radicais. Algumas pessoas compararam ele com a esquerda do Partido Democrático, o Bernie Sanders, mas, na realidade, aqui nós temos um fenômeno muito mais importante por dois motivos. Primeiro, porque o programa do Corbyn efetivamente é um programa mais... tem uma certa substância numa série de questões, né? Não só as reivindicações do movimento sindical, como no terreno da política internacional. Uma vitória do Corbyn, se ele levar adiante o programa que ele tem apresentado, significaria uma ruptura do imperialismo britânico com a atual política conjunta do imperialismo no panorama mundial, no Oriente Médio, etc. e tal. Uma ruptura muito mais profunda do que qualquer outro partido ou facção de partido aí apresenta de um ponto de vista geral, né? A vitória do Corbyn é atribuída à rejeição do Brexit, né? Da saída da Inglaterra da Europa. Lógico, há uma parte do pessoal que votou nisso daí, embora o Corbyn nunca tenha sido um defensor da permanência do Reino Unido na comunidade, na União Europeia. Muito pelo contrário, né, ele foi acusado de não ter feito uma campanha séria contra o Brexit no plebiscito. Não é a posição dele mesmo, ele considera que as imposições do sistema financeiro através da União Europeia são muito pesadas. Essa é a posição dele. O movimento operário britânico rejeita, em grande medida, a política da União Europeia. Então, mesmo assim, há setores que votaram por esse motivo. Mas esse não é o verdadeiro significado da votação, porque senão significaria que, na realidade, o voto no Partido Trabalhista, na esquerda do Partido Trabalhista, que é uma esquerda ligada às organizações sindicais, seria um voto neoliberal conservador. Quer dizer, a permanência na União Europeia. Seria como o voto que foi dado ao Macron, quando na realidade o partido verdadeiramente neoliberal é o Partido Conservador, né? Na realidade, o que nós temos aí é mais um sinal da decomposição política do sistema imperialista europeu, né, que nós já vimos na França, já vimos em outros países europeus, já vimos nos Estados Unidos com a vitória do Trump, etc. e tal. Essa vitória parcial, digamos assim, né? Esse crescimento eleitoral do Partido Trabalhista, ele mostra o outro lado do que aconteceu nas eleições, que a maioria das pessoas não entende, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos,
a direita ganhou as eleições. Na França, a eleição ficou polarizada entre uma direita liberal e uma direita fascista, uma extrema-direita. Em outros lugares também a polarização se deu entre os setores liberais e setores de extrema-direita. Agora, na Inglaterra, por força da existência do Partido Trabalhista, da presença dos sindicatos dentro desse partido, nós estamos vendo o reverso da medalha. Na Inglaterra não progrediu, né, a extrema-direita, nacionalista, digamos assim, imperialista, que seria o partido UKIP. Esse partido foi esmagado na eleição anterior e foi esmagado na eleição agora. Nas eleições intermediárias que houve alguns meses atrás, o Corbyn já havia derrotado os representantes do UKIP nos distritos operários importantes que eram controlados pelo Partido Trabalhista, onde o UKIP estava tentando obter uma vitória. Naquele momento nós falamos, né, que o importante daquela eleição era isso, que o Partido Trabalhista estava mantendo o seu eleitorado operário contra a extrema-direita, ao contrário do que acontece na França. Então, nós vemos que onde há uma alternativa de uma esquerda que rompe efetivamente com a política neoliberal, ou rompe parcialmente, mas de fato com essa política neoliberal, a extrema-direita não progride. A extrema-direita internacional está progredindo em grande medida devido à ausência de uma esquerda, de uma política de oposição ao sistema neoliberal. A eleição britânica deixou isso daí agora absolutamente claro, mostrando que a alternativa ao Partido Conservador, a alternativa ao neoliberalismo britânico, é a esquerda britânica, tá? Que deve se desenvolver ainda mais. Dentro do Partido Trabalhista houve duríssimas lutas em torno da própria liderança do Corbyn, né? Ele foi questionado em diversas oportunidades, procuraram, num dado momento, forçaram a liderança do Partido Trabalhista a fazer novas eleições para a liderança, que ele ganhou novamente. Ele foi assediado de uma maneira muito forte pela direita do Partido Trabalhista o tempo todo, que procuraram mostrar que ele, na realidade, não tinha nenhuma viabilidade eleitoral. Por aí, a gente pode ver que a gente tem que tomar muito cuidado com o problema da viabilidade, né? Aquilo que parece muito viável, às vezes não é viável, e aquilo que parece inviável, muitas vezes é o mais viável de todos. É muito difícil de calcular essas coisas e esses prognósticos de viabilidade, eles, na verdade, são pura futurologia. A situação do Corbyn ela foi tão complexa que, num dado momento, o próprio primeiro-ministro britânico, o anterior, né, ele, em pleno parlamento, ele pediu que o Corbyn renunciasse. Ele falou, pelo amor de Deus, cidadão, renuncie de uma vez o primeiro-ministro do Partido Conservador. Quer dizer, tal a pressão da burguesia para que o Corbyn renuncie. Um grande receio da direita internacional liberal é uma vitória, logicamente, de um partido como esse, liderado pela sua ala esquerda, né? O partido não vai conseguir, por mais que os elementos direitistas tentem, impedir que uma série de reivindicações operárias sejam colocadas em prática.